Mateus 1, a partir do versículo 18. Louvado seja Deus pela chuva, toda glória seja dada ao Senhor. Mateus capítulo 18, assim, capítulo 1, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Deixa eu colocar meu celular no modo avião aqui, irmão, porque Jesus não vai ligar mesmo. Então, vai falar na pregação. Vamos lá. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, toda glória seja dada ao teu nome nesta noite. Senhor, nenhum de nós aqui tem justiça própria. Ó Pai, a tua palavra ensina que as nossas justiças diante do Senhor não passam de trapos de imundície. Pai, se o Senhor nos tratar conforme as nossas iniquidades, Senhor, a tua palavra diz: quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo, Senhor, está o perdão, para que te temamos. Então lava-nos de nossos pecados, Senhor. Nós entregamos diante do Senhor todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todas as angústias que temos enfrentado. E queremos dizer que somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado esta igreja sobremaneira. Te agradecemos pelo abençoado culto de ação de graças que tivemos aqui na quinta, pela formatura da APMT que aconteceu na sexta, pela reunião de casais abençoadíssima no sábado, também a UPA. Ó Deus, ó Pai, pelo culto matutino marcado pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, ó Pai, por esses momentos tão preciosos em um fim de semana. Pai, mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem nos guardado e nós te agradecemos. Agora, Pai, fala ao nosso coração. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. E que nós ouçamos, ó Deus, a Tua Escritura exposta com fidelidade. Que Cristo seja exaltado e que a presença graciosa do Espírito se manifeste aqui por meio da exposição da palavra. É a bênção que nós te pedimos para o nosso alimento, para descedentar a nossa alma, para nos encher de esperança, para transformar o nosso coração. Nós oramos assim, clamando a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. Alguns dias atrás, uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, pastor, esse Natal não está com cara de Natal. Nós não estamos vendo as mesmas festividades de sempre. Nossos corais não estão ensaiando como sempre faziam para a cantata de Natal. Esse Natal está diferente. Irmãos, eu sempre amei o Natal, desde menino. Lá em casa, talvez quem me puxou mais de perto foi a Isabelle. Ela sempre foi desde pequena a primeira a dizer: vamos comprar árvore, vamos enfeitar. Fica chateada quando o prédio não enfeita. Ela é apaixonada pelo Natal. Mas, amados irmãos e irmãs, ainda que nós vivamos dias de pandemia,
nós podemos com imensa alegria celebrar o Natal. Porque Cristo Jesus veio ao mundo e deu a sua vida na cruz para nos salvar. Nós celebramos este tempo maravilhoso para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E sempre nessa época do Natal eu me lembro daquela situação que aconteceu quando os americanos pisaram na lua pela primeira vez. O presidente Richard Nixon, que se dizia protestante, falou em rede nacional: esse é o dia mais importante da história da humanidade. Só para depois de alguns instantes receber um telefonema do grande evangelista Billy Graham para dizer: senhor presidente, o senhor cometeu um equívoco internacional na frente de todo o país. O dia mais importante da história da humanidade não foi o dia em que o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que Deus pisou na terra. Deus pisou na terra por amor de você e de mim. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. E Ele ressuscitou e vivo está sentado à destra do Pai. Nós podemos celebrar o Natal mesmo em dias de pandemia, porque o nosso Senhor está no trono e Ele domina sobre todas as coisas e Ele controla sobre tudo. Nós celebramos o Natal porque o Natal é o nascimento de Jesus. Por isso nós louvamos a Deus por este tempo maravilhoso que é o tempo do Natal. E esse texto, amados irmãos, nos narra da perspectiva de Mateus, que escreve o Evangelho para revelar a Jesus como rei, primeiramente para um público judeu. Ele nos mostra o nascimento de Jesus Cristo, da perspectiva de Mateus. E ao olhar para esse texto que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ao olhar para esse primeiro Natal, eu quero refletir com vocês nessa noite sobre as marcas de um Natal abençoado. Marcas de um Natal abençoado. A primeira marca de um Natal abençoado é o milagre. A primeira marca de um Natal abençoado é o milagre. O nosso texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Natal é um milagre, amados irmãos e irmãs. Jesus é Deus e homem. O grande teólogo Anselmo da Cantuária disse que ele tinha que ser homem porque foi o homem quem pecou contra Deus e tinha que pagar o pecado. Mas ele tinha que ser Deus porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar os nossos pecados. Então, para que Jesus não tivesse pecado algum, ele teve que ser gerado da semente do Espírito Santo. E o texto diz que Maria, aquela jovem adolescente de Belém, desposada com José, era um noivado oficial com peso de casamento. E aí diz que sem que eles tivessem coabitado, ela foi engravidada pelo Espírito Santo. Isso nunca mais aconteceu na história da humanidade. E nunca tinha acontecido antes. O Espírito do Senhor colocou no ventre de Maria a semente da vida, de maneira que Cristo não é filho de homem, Ele é filho de Deus, gerado no ventre de uma mulher. A semente da vida veio de Deus, Ele herda a humanidade de sua mãe. Com isso nós aprendemos que o Natal é um milagre. É Deus semeando vida no ventre de Maria. Isso é tão impactante, irmãos, que quando Gabriel foi falar com ela, que ela ia ser a mãe do Filho de Deus, ela diz assim: como pode ser isso? Pois eu não tenho intimidade com homem algum. E ele diz assim lá em Lucas: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, de maneira que o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Natal é um milagre. Louvado seja Deus. O Natal, amado irmão, é Deus se tornando homem sem deixar de ser Deus, por amor dos filhos teus. Nesse tempo de Natal, então, nós devemos celebrar o maior de todos os milagres, que é Deus pisando na terra para dar a sua vida, para resgatar a sua noiva, para nos reconciliar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, querido irmão, querida irmã, você precisa de um grande milagre na sua vida.
O Natal é um tempo de orar por um milagre. Orar pela conversão de um filho que está afastado do Senhor. Orar pela conversão de um cônjuge que está longe de Deus. Orar pela restauração de um casamento que parece que está totalmente destruído. Esse é o tempo do milagre. Ah, querido amigo e irmão, Natal é milagre. Porque a nossa própria regeneração é milagre. Quando o Senhor nos regenera, o Espírito Santo vem e planta a semente de nova vida no nosso coração. E nós nascemos de novo. Mas nós já tínhamos uma natureza pecaminosa, agora temos a natureza do Espírito. Então a própria obra da regeneração, da ressurreição da alma, do novo nascimento é um milagre. Nós não fazemos a obra de Deus fundamentados no nosso próprio poder. Então, por que não clamar a Deus por um milagre nesse tempo de Natal? Por que não orar por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida? Por que não orar para que o Senhor salve os seus eleitos? Que nesse Natal o Senhor nos dê a bênção de ver milagres para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor realize milagres na sua vida nesse Natal. Que o Senhor te dê a bênção de ver pessoas vindo a Cristo e sendo ressuscitadas na alma. Que você aproveite esse Natal para pregar o Evangelho e para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Mas o texto nos apresenta uma segunda marca de um Natal abençoado. E a segunda marca desse Natal abençoado é intervenção. A primeira é milagre. A segunda é intervenção. João, vamos tentar entrar comigo na cabeça de José. Você é um homem crente. Sempre andou com Deus. Você obedeceu a palavra de Deus, orou a vida inteira por uma esposa. Observou todas as meninas da vila, escolheu a mais piedosa, aquela que não tinha má fama de jeito nenhum, era a mais santa de todas. Você fez todo um projeto. O pai dela recebeu o pedido de casamento, ela foi desposada no papel, só falta o dia da celebração da consumação. De repente, a sua noiva aparece grávida. Fala sério, João. Tremendamente desafiador, meu irmão. A angústia assolou a alma de José. O Antigo Testamento dizia que se uma mulher estivesse desposada e ela adulterasse contra o seu marido, ela deveria ser apedrejada. Imagine a desilusão que tomou conta da alma de José. Mas, irmão, nós que somos crentes, até para chutar o balde a gente tem que ser crente. José cansou. Falou assim, vou embora. Mas ele ama Maria. E ele não quer deixar Maria como uma moça de má fama. Então a fuga dele, amado amigo e irmão, significa o seguinte: ele vai fugir e vai parecer que Maria ficou grávida dele. Então aí ela não vai ser tratada como uma adúltera e ele vai ser tratado como um cara de pau que engravidou a menina e a abandonou no momento em que ela mais precisava dele. Quando José cansou de tudo e estava pensando já chutar o pau da barraca, você vê uma intervenção sobrenatural de Deus no texto. O texto diz assim, versículo de número 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, há dias nos quais nós precisamos clamar a intervenção de Deus na nossa vida. José se cansou, estava abandonando tudo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. Ele disse: José, não temas receber Maria, tua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Às vezes você está vivendo a situação mais inusitada da sua vida. Não tem lógica o que você está enfrentando. E você está lutando e não tem resposta. E você está dizendo: Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor quer com isso. Mas Deus está dizendo: persevera, fica, permanece.
Há dias nos quais você não entende nada, meu querido amigo e irmão. Mas eu e você não vivemos baseados nos nossos sentimentos. Nós vivemos baseados na fé, fundamentados na obediência da palavra de Deus. Então, meu querido amigo e irmão, uma marca de um Natal abençoado é a intervenção de Deus. José não abandonou Maria, porque o Senhor, através de um anjo que apareceu num sonho, disse a ele que ele podia casar com ela, porque o filho dela não era fruto de um adultério, era filho de Deus, era gerado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque Deus é o Deus que intervém na nossa vida. Se você está vivendo um momento de desespero, você pode clamar uma intervenção de Deus. O profeta Isaías, amados irmãos, já velho, quando vê que o seu povo vai ser disciplinado dentro de algumas décadas, quando os babilônios virão invadir Jerusalém, ele sabe que no final virá o Messias e Deus restaurará todas as coisas, mas ele tem o coração angustiado pela disciplina que virá sobre o seu povo, e de repente ele dá um brado da alma e diz: oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ele clama uma intervenção sobrenatural de Deus. Ele diz: Senhor, Isaías 64, abre os céus, desce, faz com que os montes tremam, faz com que os campos peguem fogo, faz com que as águas se convulsionem em ebulição e efervescência, e revela a tua glória, para que as nações temam diante da tua presença. Você está precisando, meu irmão, de uma intervenção de Deus na sua vida? Você está precisando de um quebrantamento no seu coração? Você sente que você esfriou no seu primeiro amor? Você precisa orar como o salmista, no Salmo 126, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou como Abacuque, que depois de Isaías já está pertinho da invasão dos babilônios, e vê o pecado do povo, e vê que os babilônios virão para destruir o povo, e que Deus vai disciplinar todo mundo. E ele dizia em Abacuque 3:2, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. A palavra de Deus o impactou. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos orar por uma intervenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos orar por uma visitação de Deus na nossa vida. Oh, meu querido amigo e irmão, se a sua vida entrou num marasmo espiritual, numa frieza espiritual, você precisa orar: Senhor, aquece o meu coração, vem me encher com o poder do teu Espírito Santo. Talvez, meu querido amigo e irmão, você gelou, até dentro da sua casa, o seu casamento se tornou, querido amigo e irmão, meramente um relacionamento de ambos colegas que dividem um apartamento, ou o relacionamento com seus filhos não existe, é só você provendo e dando para eles o que eles precisam, mas não há amor, não há oração, não há conversa, não há compartilhamento. Você precisa de uma intervenção de Deus. Nesse Natal, o Senhor nos chama a orar por uma intervenção de Deus. John Knox, o pai do presbiterianismo, orava assim, irmãos: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Nós precisamos orar assim: Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me meus vizinhos para Jesus, senão eu morro. Dá-me minha casa para Jesus, senão eu morro. Oremos por um avivamento, que nesse Natal nós vejamos o Senhor abrir os céus e descer e manifestar a sua glória, e que nós vejamos grandes bênçãos de Deus em nosso meio. Que você clame a intervenção de Deus na sua vida, para que você tenha um Natal abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você quer experimentar um Natal abençoado? Pastor, quais são as marcas de um Natal abençoado? Primeira delas, milagre. Segunda delas, intervenção. Mas qual a terceira marca de um Natal
abençoado. Terceira marca do Natal abençoado, salvação. Salvação. Versículo de número 21. Eu vou ler uma vez a igreja a segunda vez. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vocês, meus irmãos, leiam para mim, vamos lá? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse negócio de nome para Deus é muito sério, irmão. Nome na Bíblia tem a ver com identidade. É por isso que quando o pai tem seu filho caçulinha e o ama muito, no meu caso foi o primogênito, você bota o nome dele de Davi, que significa amado. Quando o povo passava por dificuldade e queria ver a justiça de Deus, o pai botava o nome do filho de Daniel. Deus é o meu juiz. Quando alguém precisava de cura, botava o nome do filho de Rafael. Deus é a minha cura. Quando alguém esperava a salvação de Deus, botava o nome do filho de Isaías ou de Josué, Yehoshua, porque significa que Yahvé é a grande salvação. E aqui o nosso texto, amado amigo e irmão, para ligar isso, mostra que Jesus, no seu nome, traz consigo a sua identidade e a sua missão. Esse negócio de nome é tão importante que um dos 10 mandamentos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não vai tolerar aquele que tome o nome de Deus em vão. O nome de Deus significa a sua identidade, tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua reputação. Então, quando esse menino que vai nascer do ventre de Maria é chamado de Jesus, significa que ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador do seu povo. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio aqui, amados irmãos, para salvar os seus eleitos. E por isso, no auge de sua idade adulta, quando recebe a ira de Deus na cruz do Calvário contra o pecado, quando ele grita, está consumado, ele pagou a dívida do seu povo, para que você recebesse de graça a salvação. Isaías, pintando esse quadro 700 anos antes de Jesus nascer, disse assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Cristo ressuscitou, amado irmão, e tem chamado os seus eleitos. E se eu e você recebemos de graça a salvação, foi porque ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Natal é tempo de salvação. Aproveite esse Natal para pregar o Evangelho. Nós temos ali o Cada Dia Natal, o Rafa vai colocar ali no final, nosso diácono. Aproveite o Cada Dia Natal, leve o Cada Dia Natal e coloque um debaixo da porta de cada pessoa do seu prédio. Saia entregando cada dia na rua, meu amado amigo e irmão. Aproveite, querido amigo e irmão, esse tempo do Natal para pegar mensagens bíblicas, ou em áudio, ou em vídeo, ou sermões pregados na igreja, para compartilhar com todos os seus amigos. Marque um café com um amigo seu, alguém precioso para você, e pergunte para ele: por que você acha que nós celebramos o Natal? Ele vai dizer: não, por causa do nascimento de Jesus Cristo. Então você pergunta para ele: quem é Jesus Cristo para você? Por que Jesus Cristo veio ao mundo? E aí você começa a falar quem é Deus, que Deus é santo, que nós temos que agradá-lo, mas em segundo lugar que nós somos pecadores e não podemos agradá-lo. Mas porque Deus é amoroso, ele mandou Jesus Cristo na cruz para pagar os nossos pecados e ele morreu. Isso você fala em terceiro lugar. Em quarto lugar, você diga ao seu amigo que se ele se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele receberá a vida eterna. Ele receberá a salvação. E todos nós cristãos deveríamos desfrutar deste privilégio maravilhoso de pregar o Evangelho. Eu estou lendo um livro maravilhoso de Martin Bucer, que foi o pastor de João Calvino em Estrasburgo, e ele fala da liderança da igreja,
mas ele fala do corpo da igreja de Cristo, e ele diz que Deus instituiu pastores, presbíteros, diáconos, mas que cada um de nós tem responsabilidade no cuidado do outro. E que cada um de nós tem que entender que é um sacerdote e um representante de Jesus neste mundo. Então, querido amigo e irmão, não sou só eu que tenho o privilégio de pregar o Evangelho. Você não somente arrasta pessoas para o seu pastor pregar para elas, mas você foi chamado para pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Porque eu não estou lá na sua instituição, eu não estou lá na sua repartição pública, eu não tenho o privilégio de sentar lá na sua universidade com você, eu não tenho, querido amigo e irmão, a rede de contatos que você tem. Deus te deu essa rede de contatos para que você fale de Jesus para essa pessoa. E não se preocupe, meu amado amigo e irmão, você não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Você só fala de Jesus. De todas as vezes, irmãos, que o Senhor me deu o privilégio de falar de Jesus, uma das que eu fiquei mais impactado e que eu vi que eu não faço nada, foi uma vez lá em Santiago do Chile. Tinha uma irmã muito querida da nossa igreja, filha de um presbítero no interior do Chile, que casou com um dos homens que era líder do Partido Comunista. E ele disse: eu sou materialista, eu não acredito em Deus, mas prometeu ao presbítero que deixaria a filha dele ir à igreja. E a irmã nunca deixou de ir à igreja, mas ele pôs dificuldade para ela e ela não podia levar os filhos à igreja. E aquele homem foi acometido de câncer. E o doutor mandou ele para casa porque ele já estava com metástase. E aquela irmã, uma ovelhinha muito querida, preciosa ovelhinha de Jesus, ela chegou para mim na porta no domingo e falou assim: pastor, meu marido está mal, está com câncer, já está com metástase. E o senhor é um homem de Deus, tem uma palavra abençoada, eu já vi o senhor sendo usado para consolar pessoas, o senhor podia ir lá em casa consolar ele? Eu falei: claro que sim, minha irmã. Ela: mas tem uma coisa, pastor, meu marido é marxista, materialista, ele não acredita que Deus existe, ele crê só na matéria, a fé dele é a fé na revolução do proletariado, e ele acha que religião é ópio do povo, e o senhor não pode falar de Jesus. Aí eu dei risada, eu falei: minha irmã, a senhora fica tranquila, eu vou lá, deixa que o Senhor Jesus assume a rédea do negócio. E aí marquei, fui lá na quarta-feira, 11 horas da manhã. Cheguei, bati na porta, ela: o senhor veio, reverendo? Eu falei: estou aqui, querida irmã. Passei para dentro do portão, ela já devia ter uns 35 anos de casada com ele. Ela trancou o portão e falou assim: reverendo, não fala de Jesus para o meu marido, senão ele vai xingar o senhor de tudo enquanto é nome que o senhor pensar, e eu vou ficar constrangido e com vergonha. Eu falei para ela: minha irmã, pode deixar, que a partir de agora o Senhor Jesus assumiu o controle. Não sou eu nem a senhora, deixa o Senhor fazer a obra. Aquele dia que tinha jejuado, orado, fui no óleo para me dizer do cabo. Chegamos lá, o marido dela deitado na cama. Eu vou inventar o nome fictício dele aqui para você, tá bom? Seu João. E aí, estamos lá, seu João deitado na cama, começou a falar da vida dele, e de repente ele tomando morfina, e nem a morfina aliviava a dor dele. E eu sou meio sem anestesia, sabe, meus irmãos? Meu estilo não é muito anestésico. Eu fui direto ao assunto. Eu falei: seu João, o negócio é o seguinte: eu sei que o senhor pertence a uma ideologia que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus, que é contrário ao Evangelho de Jesus. E eu sei que o senhor não acredita que Deus existe. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: que o senhor, acreditando ou não, ele existe. E o senhor sabe que o senhor está nas últimas. Ele diz: eu sei, pastor. Como é que vai ser quando o senhor partir daqui e se encontrar com Deus? Ele falou assim: pastor, eu estou perdido. Eu estou perdido, porque eu rejeitei Deus a vida inteira. Eu sei que Ele existe, mas agora eu estou perdido. E naquele momento, irmãos, em lágrima, o Senhor me deu a bênção de poder dizer àquele irmão. Eu falei: meu irmão, o senhor não está perdido.
porque Cristo morreu para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. Se o senhor se arrepender do seu pecado hoje, e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele vai perdoar o pecado do senhor, vai dar ao senhor a vida eterna, e o senhor, quando partir daqui, vai estar na glória com Cristo Jesus. E de repente eu perguntei para ele, e ele já estava chorando: o senhor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar o seu pecado? Ele falou assim: pastor, eu creio. O senhor gostaria de recebê-lo no seu coração? Eu quero. Falei: o senhor quer orar comigo? Ele falou assim: eu oro. Mas de repente ele mesmo diz: Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Me lava, me perdoa. E nós oramos juntos, irmãos. E houve alegria nos céus. E tudo isso aconteceu somente em 25 minutos. Parecia uma eternidade, o céu desceu naquele quarto. Aquele dia, irmão, se eu soubesse da estrelinha para a vida, eu tinha saído assim, dando uma estrelinha atrás da outra. Foi uma visitação do céu. Eu viajei para o Brasil. Na semana seguinte, eu falei: olha, eu vou tentar preparar o senhor o mais rápido possível. Eu tinha pós-graduação em pregação. Estava fazendo a pós-graduação com o reverendo Hernandes, ele tinha acabado o doutorado. E aquele senhor morreu. O reverendo Fábio Bezerra era meu pastor auxiliar, fez o sepultamento dele. E aquela irmã querida, quando eu cheguei em Santiago, me abraçou. O pastor, Jesus salvou meu marido. Eu falei: pois é, minha irmã, nós vamos nos encontrar com o seu João no céu. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não existe pecador tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não existe pecador tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. Nesse tempo do Natal, diga: Deus, coloca alguém diante de mim para eu falar de Cristo Jesus. E se aprover o Senhor, eu sei que eu não mereço isso, mas converte essa pessoa para a glória e para a honra do nome do Senhor. Não depende de nós, irmãos, nós não convertemos ninguém. Se dependesse de nós, nós seríamos escorraçados, mas o Senhor salva o pecador. Pregue o Evangelho, pregue a Cristo Jesus. Uma marca de um Natal abençoado é a salvação. Que Deus nos visite com salvação nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o Natal não está o mesmo. Eu quero ter um Natal abençoado. Primeira marca do Natal abençoado: milagre. Segunda marca: intervenção. Terceira marca: salvação. Quarta marca do Natal abençoado, amado irmão: fidelidade. Quarta marca do Natal abençoado: fidelidade. Olhemos para o texto da palavra de Deus, versículo de número 22 e 23. Vamos ler todos juntos, versículos 22 e 23, o que diz? Ora, todos comigo, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu não vou entrar em todas as implicações de quem era esse Emanuel lá naquele primeiro momento, mas a verdade é, lá que em Isaías 7,14, 700 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado que o Senhor mandaria um menino, filho da virgem, que conceberia, e ela daria à luz um filho, e ele se chamaria Immanuel, Deus conosco, Deus habitando conosco. O que Mateus está nos mostrando, amado irmão, é que você pode confiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque tudo que se cumpre na vida dele foi profetizado nas Escrituras. O nascimento virginal de Cristo foi profetizado na Escritura por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer.
No Natal você experimenta a fidelidade de Deus. Você conhece que Deus é o Deus que cumpre as suas palavras, é o Deus que cumpre as suas promessas. 700 anos antes de Jesus nascer, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, disse que ele nasceria em Belém da Judéia. 1300 anos antes de Jesus nascer, Moisés profetiza que nasceria uma grande estrela de Jacó. E é por isso que os sábios lá do Oriente, quando veem a estrela no céu, eles sabem que o Messias nasceu. Deus estabeleceria um cetro e feriria as têmporas de Moabe com aquela estrela, diz o texto bíblico. A Bíblia diz, amado irmão, que Jesus entraria em Jerusalém, profetizou no Antigo Testamento, montado em um jumentinho. Eis aí veio o teu rei montado um filho de jumenta. E ele entrou num jumentinho. Jesus, enquanto esteve nesse mundo, não viveu em mansões, viveu sendo mais rico de todos como um homem pobre. Mas Isaías disse que ele estaria com o rico na sua morte. E Jesus foi sepultado num sepulcro lavrado na pedra, a coisa mais luxuosa que existia naqueles dias. A Bíblia cumpriu tudo o que disse com respeito a Jesus. E é por isso que todas as profecias no Antigo Testamento ditas sobre Jesus foram cumpridas. É por isso que você pode confiar em todas as promessas que Deus fez para você na palavra dele. Deus prometeu para você que se você cresce em Cristo Jesus, você seria perdoada de todos os seus pecados, minha irmã, e teria vida eterna. O Senhor prometeu para você, a partir do momento em que você crê em Cristo Jesus, que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que nunca te deixará, jamais te abandonará. Ele disse que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque Ele estará com você, a sua vara e o seu cajado hão de te consolar. Ele prometeu, querido amigo e irmão, e você pode estar bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus disse que se você é ovelha dele, você está na mão dele e na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém arrebata você. Você vai passar, apesar da sua maldade, do seu pecado, da sua miséria, você vai passar a eternidade com Jesus. Ele prometeu que todas as coisas cooperariam para o bem da sua salvação. Ele prometeu, pasme comigo, que a vontade dele para a sua vida seria boa, perfeita e agradável. Isso envolve a traição que você está enfrentando. Isso envolve a morte que assolou a sua família nesse ano. Isso envolve a enfermidade que você tem enfrentado. Talvez você não entenda muito bem o que está acontecendo. Talvez você não entenda a razão do desemprego, mas Ele prometeu que estaria junto com você e não te deixaria. E a vontade dEle para você seria boa, perfeita e agradável. E Ele cuidaria de você. Davi disse no Salmo 37, 25, fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor prometeu cuidar de você, meu irmão. Então não se desespere no meio dessa crise. Talvez você não está entendendo nada, mas o Senhor está no barco. E talvez você diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, o Senhor está me levando para o meio da tempestade. Mas preste atenção, quando Jesus te leva para o meio da tempestade, é para revelar a glória dEle. Creia em todas as promessas que Ele disse a você na palavra dEle, porque Ele é fiel e Ele sempre cumpre a sua palavra. Eu me lembro quando menino, irmãos, lá na Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, Minas Gerais, nos cultos domésticos com os meus avós, nas reuniões da SAF, nos cultos do domingo à noite, um dos hinos que mais me impactava era aquele hino maravilhoso que nós cantamos, você vai cantar comigo agora. Tu és fiel, Senhor, vamos lá? Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudarás.
nunca faltaste, tal como eras tu sempre. Cantemos o coro com todo o coração. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. O Deus fiel está cuidando de você. Ele está te carregando no colo. Ele jamais vai te abandonar. Creia no Deus que é fiel a si mesmo, que cumpre a sua palavra. Nenhuma das suas promessas vai cair. Deus é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que disse a nosso respeito. Natal é bênção, porque é tempo de confiar na fidelidade do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor, eu quero ter um Natal abençoado. Quais são as marcas de um Natal abençoado? Milagre, intervenção, salvação, fidelidade. Mas em último lugar, qual é a última marca de um Natal abençoado? Obediência. Última marca de um Natal abençoado que esse texto me apresenta: obediência. Vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 24 e 25. Eu vou ler o 24, a igreja o 25. Fique bem atento. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Todos comigo. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Louvado seja Deus, irmão. Obedecer nem sempre é o caminho mais fácil. Nós não sabemos quantas pessoas ficaram sabendo da gravidez de Maria. Nós não sabemos qual foi o custo para José obedecer. Há momentos nos quais, irmãos, Deus nos pede para fazer coisas que parece que vai totalmente contrário ao nosso âmago. A gente fala: não, Senhor, eu não, manda outro. Mas José, um homem crente, irmão, diz que ele despertou do sono e não titubeou nenhuma vez. Ele levantou, falou: Maria, vamos casar. Marcou o casamento, mas aí ele fez algo mais inusitado ainda. Porque todo jovem crente que se guarda, não vive na prática do pecado. Quando ele casa com a sua esposa, o que ele mais deseja é a noite de núpcias, não é, reverendo? É aquele momento que ele vai ter a intimidade com a sua querida. José casa com Maria e não encosta um dedo nela. Se você fizer isso com a sua esposa, você está em pecado e corre o risco de ser disciplinado, viu? Você não pode fazer isso. Mas no caso de José era temor e reverência, porque ele sabe que aquela mulher tem no ventre o próprio Filho de Deus, e ele espera. Obedecer a Deus, irmãos, às vezes é esperar, e você espera um ano, espera 2, espera 3, espera 10, mas você continua ali firme, obedece, luta, não desespera. Você espera contra a própria esperança, mas você obedece, você fica firme, você ora, você continua firme no caminho do Senhor, sendo bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro da irmã Teresita Gonçalves. Fui pregar em Santiago no ano 2000, convidado para ser pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Santiago. Conheci a dona Teresita, uma das senhoras mais respeitadas da igreja, mulher de muita oração. Criou o neto que morava com ela. O neto saiu da igreja e ela falava de Jesus para o neto toda semana e orava por ele, ele não queria saber. Entre aqueles 6 meses que eu fui no Chile e depois voltei para ser pastor no fim do ano, dona Teresita morreu. Ela não viu. Em março nós fizemos um acampamento de carnaval. Deus converteu seu neto.
que se tornou uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Mas Dona Teresita não viu a resposta, mas obedeceu, foi fiel e esperou até o final. Obedeça, obedeça, obedeça. Irmãos, eu tenho uma vovó muito linda, ela tem 92 anos de idade. Falei com minha mãe essa semana, a última vez que eu vi minha querida vovó, minha mãe veio aqui, mas foi quando meu pai faleceu, no início deste ano, de 2020. E ela me chama de filho. Ela mandou minha mãe falar, fala para o Roster que ele tem que vir aqui em janeiro. Eu falei, pode deixar, fala para ela que nós vamos dar um jeito. Mas toda vez que eu falo com ela, ela fala para mim assim, ó, estou orando por você, filho, 4 vezes todos os dias. Eu falo assim, vai depositando, deposita. Porque quando a senhora for, a conta está cheia. Hein? Deus vai responder a oração para sempre. Vai depositando aí na conta de oração do céu. Eu brinco com ela. Mas que bênção, amado irmão, é você ver pessoas perseverando em caminhar com Jesus, cumprindo a sua missão, o seu chamado até o final. Não foi fácil para José. Ele teve que esperar, ele teve que se casar com uma menina que estava grávida, não dele, e não tocou nela, até o menino nascer. Depois, graças a Deus, o texto diz que ele não a conheceu, diz o texto, olha que bem, enquanto ela não deu à luz a um filho. Então, depois disso ele a conheceu, sim. Ah, pastor, profanação, Maria não era virgem, antes de casar. Ah, pastor, mas como é que fala isso? Eu falei assim, porque sexo no casamento não é pecado, é bênção. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Falando do ato sexual, é bênção. Dentro do casamento é bênção de Deus. Então, meu querido amigo irmão, o texto está dizendo que José não conheceu Maria, enquanto qualquer um que sabe de advérbio, está entendendo que depois que Jesus nasceu, José teve relacionamento sexual com Maria, sim, e é por isso que a Bíblia fala de vários irmãos de Jesus, como José, Tiago, Judas e suas irmãs. Porque o casamento é uma bênção. Mas tem hora que você tem que esperar. Tem hora que você tem que obedecer. Obedecer não é fácil, mas fique firme. Deus tem seu tempo, Deus tem seu jeito, Deus tem seu modo. Obedeça. Continue obedecendo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo resposta. Continue obedecendo. Continue sendo amoroso, continue sendo misericordioso, continue dando testemunho, continue pregando o Evangelho. Deus está vendo o que você está fazendo. A Bíblia diz no Salmo 126, 5 e 6 que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o seu feixe. Obedeça, querido, obedeça. Deus tem a hora certa de abençoar você, de te recompensar pela fidelidade na presença dEle. Eu não vou me delongar muito mais aqui. Eu quero perguntar para você, no final dessa mensagem, como está a expectativa do seu coração para esse Natal? Você quer ter um Natal abençoado? Nós vamos orar a Deus. Se você precisa de um milagre, apresenta diante do Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu gostaria de ver um milagre. Há coisas que somente Deus pode fazer. Senhor, eu preciso de uma intervenção. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Se o Senhor não intervir, eu vou entregar os pontos. Diga, Senhor, me mostra o teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, me usa para pregar o Evangelho, para que pessoas sejam salvas. Ou se você está aqui, Senhor, eu creio em Ti, dá-me a Tua salvação. Confie que Deus é fiel, que Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, Ele sabe da sua situação. E obedeça, ainda que seja a coisa mais contraditória que existe, obedeça, seja fiel. Na hora certa, você vai ver o Senhor te dando a recompensa para a glória e para a honra do nome dEle, porque Ele deu Cristo na cruz para te salvar. Que Deus nos dê um Natal abençoado. Quais são as marcas de um Natal abençoado? Milagre, intervenção, salvação,
fidelidade e obediência. Que o Senhor abençoe ricamente esse nosso fim de ano, que Ele nos dê um despertar espiritual, um reavivamento, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o teu Natal, em nome de Cristo Jesus. Amém.